Infelizmente, nem toda a história tem um final feliz, e alguns jogadores de futebol acabam também não tendo um final de carreira tão bacana quanto eles imaginaram que poderiam ter, esportivamente falando. Todo jogador, querendo ou não, quando ele começa a sua carreira, ele traça um plano que ele pode ou não alcançar. Ser revelado por um clube, conseguir se destacar, se firmar como titular e depois de ganhar títulos aqui no Brasil, quem sabe pensar em jogar num grande do futebol europeu, jogar pela seleção brasileira, disputar grandes competições, ser titular da seleção, disputar e por que não vencer uma Copa do Mundo com o Brasil. E quando mais velho, depois de ser extremamente vitorioso na Europa, voltar para o Brasil como ídolo, um nome indiscutível, respeitado, passar a desfrutar um pouco da beleza, do lado lúdico do futebol, ajudando e retribuindo aquele clube que te formou e quem sabe de alguma forma conseguir também ajudar jovens a conseguir aquilo que o futebol também te deu. Mas nem todos, é verdade, conseguem viver uma história perfeita assim no futebol, por mais que planejem e esperem o melhor possível, porque lesões, decepções, escolhas erradas e várias outras coisas podem atrapalhar e muitas vezes os jogadores acabam tendo seus finais de carreiras bem tristes e diferentes do que imaginavam. O Dodô, por exemplo, era um daqueles caras que tinha tudo para fazer uma carreira de muito sucesso no futebol e brilhar por grandes clubes, mas escolhas erradas, falta de sortes e muitas lesões fizeram o jogador terminar a carreira de uma maneira inesperada e decepcionante para muita gente. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Dodô e como é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Você pode não gostar do Dodô, se lembrando do lateral nos seus últimos anos de carreira, mas a verdade é que se você se lembra do lateral quando ele surgiu, sabe muito bem do que eu tô falando e reconhece que ele era um jogador que todo mundo esperava muita coisa dele. Revelado pelo Corinthians em 2009, ele chegou a ser emprestado ao Bahia antes de ir pro futebol europeu, jogar na Roma em 2012. E cara, nem é de se estranhar que ele não teve espaço naquele Corinthians, afinal, a gente tá falando de um Corinthians de 2009 a 2012 que, meu irmão, era complicado ganhar vaga ali, viu? Mas ainda assim tenho que dizer que o Dodô era um jogador que merecia mais chances no timão, porque ele mostrou que ele tinha qualidade. Por 5 anos ele foi jogador no futebol europeu, defendendo equipes como Roma, Internazionale e Sampdoria. Ele só voltou ao futebol brasileiro em 2018, emprestado pela Sampdoria ao Santos, mas é um cara que até ali não seguiu no futebol europeu e não continuou jogando por lá, não por falta de qualidade, mas sim porque ele sofreu com muitas lesões, não conseguia sair do departamento médico, ter uma sequência de verdade. Para você ter uma ideia, até a temporada de 2018, ele teve uma rotura nos ligamentos cruzados quando ainda era jogador do Corinthians. Na Roma, ele teve muito tempo fora com problemas nos joelhos, nas costas, musculares e ainda outros problemas desconhecidos que não estavam atualizados pra gente trazer pra vocês, mas ainda assim mostravam que o jogador estava fora por lesão. Na Internazionale, ele perdeu quase 200 dias por uma ruptura do menisco. Na Sampdoria, pra você ter ideia, até braço o jogador quebrou e ficou quase 2 meses fora. No total, a gente está falando de um jogador que ficou sem entrar em campo 566 dias por conta de lesões. E aí você vai somar com outras coisas, falta de ritmo, tá voltando de lesão, não consegue já entrar e jogar os 90 minutos. Então é um cara que, meu irmão, sofreu muito para conseguir jogar e na Europa não conseguiu tanto assim por conta da parte física. Então, quando ele voltou ao Brasil, a esperança do Dodô era dar fim a essa maré de azar que ele vinha sofrendo. E olha, eu acreditei mesmo que tinha tudo para dar certo quando ele voltou. Em 2018, no Santos, foi o ano que ele fez mais partidas do que em qualquer outro clube que ele tinha defendido até ali. Jogou 51 vezes na temporada, foi muito importante, assumiu a titularidade indiscutível no alvinegro praiano. E aí você pensa, poxa, o cara ficou de 2009 até 2018 tentando se encontrar
entrar no futebol, sofrendo com lesões e sem jogar direito, e aí simplesmente quando a maré finalmente vira a favor dele, com o Santos querendo inclusive renovar o seu contrato, fazer a sua permanência na Vila, ele acabou trocando mais uma vez de clube. E aí beleza, ele tinha vínculo com a Sampdoria resolveu emprestar ele para outro clube, e aí você pode pensar qualquer coisa, a proposta do Cruzeiro foi melhor, coisa de empresário, falta de personalidade do jogador também de bater o pé e falar não, eu quero ficar aqui. E cara, se você tá bem num clube, as coisas estão acontecendo depois de tanto tempo que você teve dificuldade, vai sair pra quê, meu irmão? Tudo bem, vai, negócios são negócios. O Dodô vacilou demais nessa e acabou cedendo à vontade do clube e do empresário. O resultado, você já sabe, né? No Cruzeiro, em 2019, aquele time era uma panela daquelas e ele pouco entregou em campo quando jogou pelo Cabuloso. No final do ano, 2019, o Cruzeiro acabou rebaixado e o Dodô estava lá naquele grupo. Ele voltou para o futebol italiano, não teve chances na Sampdoria e conseguiu só em dezembro de 2020 rescindir o seu contrato com a Sampdoria. E quando ele acertou a rescisão dele com a Sampdoria, ele acertou uma volta ao futebol brasileiro, dessa vez para jogar no Atlético Mineiro. E cara, o Dodô foi feliz por lá, tá? No Galo, ele viveu a fase mais vitoriosa da carreira dele. Ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil e vários outros títulos pelo Atlético. Em 2023, depois de 2 anos no Galo, ele começou a perder espaço no clube com a ascensão do Guilherme Arana. E a partir daí, o jogador então entrou em acordo para voltar para o Santos. A história dele no Santos foi muito bacana na primeira passagem. E podia ser legal nessa volta também. Mas terminou da pior maneira possível e você vai concordar comigo. Talvez fosse melhor nem ter voltado, porque o Dodô fez parte do grupo que foi rebaixado como o Santos. Era o segundo rebaixamento no currículo dele. Nos quase 2 anos que ele ficou no Peixe, esse retorno dele foi decepcionante, só fez 18 partidas, bem abaixo daquele Dodô que a torcida se acostumou a ver na primeira passagem. E não foi só isso, tá? O Dodô no ano de 2024 ficou encostado o tempo inteiro, o clube não o queria mais, e ele ficou sem entrar em campo pelo Santos e em novembro o clube entrou em acordo para rescindir o contrato do jogador. Agora pensa você comigo, um jogador com passagem no futebol europeu, jogou em seleção de base, jogou inclusive na seleção brasileira principal lá em 2014, convocado pelo Dunga quando ele ainda estava no futebol europeu, jogador campeão de coisas importantes aqui no futebol brasileiro. Qualidade de bola o Dodô tinha, você pode até ter uma lembrança dele que não é das melhores pelas últimas passagens que ele teve ali, final da passagem no Galo, a passagem no Cruzeiro e também, claro, o momento que ele viveu aí no Santos no momento do rebaixamento e em 2024. Mas você dizer que o Dodô não joga bola, aí você tá biruleibe, né? O que acontece é que o Dodô, aos 33 anos, depois que saiu do Santos, ficou sem clube, sem ninguém mostrar interesse. O jogador terminou completamente esquecido. É um cara gente boa, gosta do universo dos games, não é um jogador de polêmicas, mas assim, você vai concordar comigo, que é um final de carreira que é triste para um cara que tinha tanta qualidade com a bola, que mostrava que podia ser um jogador para entregar muito mais durante a sua carreira. E quando eu falo que o Dodô foi completamente esquecido, que ele sumiu, desapareceu, parece que foi algo que ele mesmo queria, porque cara, as redes sociais dele há mais de ano não tem publicação. Financeiramente, eu acredito que ele tá muito bem. Foi um jogador de elite, de clubes de elite ganhando salário de elite, e embora tenha tido 2 rebaixamentos no currículo, jogou a carreira inteira em clube gigante. Agora, que foi uma carreira bem mal gerida esportivamente falando, disso eu não tenho dúvidas nenhuma. Tinha potencial para muito mais. Nem anúncio de aposentadoria o Dodô teve, cara. Simplesmente parou de jogar e sumiu. É triste, porém o futebol é assim. Não tem muito o que fazer. Se você não finca raízes em lugar nenhum, o vento te leva e você vai embora, desaparece. Mas e você? Sabia que o Dodô tinha encerrado a carreira dessa forma? Acha que é um cara que, velho, merecia mais reconhecimento? Devia ter feito escolhas melhores na carreira? O que você acha disso? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E olha, você viu o que aconteceu com esse jogador aqui, que também abandonou o futebol? Clica aqui que eu te conto essa história.